Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar dando continuidade no capítulo 2 do segundo bimestre, tá? Aí a gente vai estar falando sobre Monera, protistas e fungos. Anteriormente eu falei que a gente ia falar de cada, cada reino, né? A gente vai falar de cada um deles e a gente vai começar falando sobre os Moneras, o protista e o fungos. Eles não são complexos, mas são bastante interessantes porque cada um apresenta uma característica específica de cada, ok? Então, anteriormente eu falei de vocês, né? Para vocês que existem os vertebrados, invertebrados, eu falei que tinham os filósofos antes de Cristo chamavam de seres sanguíneos, né, que tinham sangue, e aqueles sanguíneos que não apresentavam sangue. Que Linneu, que foi que deu nomenclatura, que todos os seres vivos têm que ser escrito, né, em latim, né? E eu dei algum exemplo, acho que de passiflora, que é o maracujá, que passiflora é o gênero, né? E esse gênero tem umas características físicas exclusivas só de passiflora. E tem um epípeto, que é passiflora incarnata, que esse incarnata ele só carimba, né? No caso, confirma a espécie, ok? Então, a passiflora que tem uma característica roxa é passiflora incarnata. E assim a gente vai indo. Também com os animais também, como disse, eu acho que eu dei o exemplo como os ursos, ok? E depois a gente falou sobre os reinos, né? Os reinos, na verdade, os domínios, que é os procariontes, os domínios dos eucariontes. Depois a gente falou também de reinos fungos, animalia, das plantas. E depois falei também de uma árvore filogenética, né? Mostrando a ordem de, do surgimento dos seres. Então tudo surgiu a partir dos moneras, certo? Então veio os moneras, protistas e fungos. Então a gente vai dar no início da aula da parte mais basal até chegar à parte mais complexas, certo? O que são o reino de Moneras, né? O que caracteriza o reino das Moneras? São seres unicelulares, ok? Você consegue ver aqui um bacilo, a forma de uma bactéria aqui é uma bactéria única, uma única célula aqui, tá? Então a bactéria ela tem uma característica muito específica. Para ser uma bactéria, pode ser solitária, ok? Tá vendo? Aqui é um bacilozinho, ou pode chamar de vibrão, tá? Espirilo também. Aqui tem vários, ó. Cocos isolados, streptococcus, que é conjunto, Staphylococcus, que também é conhecido como cacho de uva, ok? Aqui, cocos isolados, streptococcus e Staphylococcus, que é conhecido como cacho de uvas. Aqui é o bacilo, espirilo e vibrião, né? Enfim, o reino Monera ele é conhecido por ser seres microscópicos, a gente não consegue ver ele aos olhos nus, tá? A gente precisa estar vendo ele através de um microscópio, até mesmo um microscópio mais potente, tá? Que é um microscópio de varredura. Essa é uma imagem aqui de varredura. Isso aqui é um zoom de uma forma, sei lá, vamos ver, 100 dos 500 zoom, zoom de 500, entendeu? Ele vai lá embaixo para ver as estruturas. E quando dá esse zoom, a gente está vendo isso daqui. Então, digamos não, isso aqui é uma imagem de um microscópio de ponta. Ele
Ele é muito potente e é utilizado para pesquisas científicas. Isso aí, em média, deve estar custando quase papo de 1 milhão ou meio milhão. É muito caro esse microscópio. Então, eles são seres unicelulares, né? Que caracteriza o reino Monera, são seres unicelulares. Eles são seres, as bactérias em si, eles têm uma parede celular, tem o material genético é disperso no citoplasma, e eles podem também formar colônias, como streptococcus, estafilococcus e bacilos, né? Eles podem ser solitários ou formar colônias, tá? Nós pode encontrar essas bactérias em qualquer canto, até mesmo no ar que a gente está respirando nesse exato momento, o ambiente você está possivelmente ter bactérias ali, e a gente está sempre em contato com as bactérias desde quando a gente vem ao mundo. Então, qualquer lugar, em qualquer ecossistema que a gente se encontra, a gente vai encontrar bactérias, tá? A gente vai encontrar uma diversidade de bactérias. E pode encontrar tanto em rocha, lugar úmido, e até mesmo em lugares da qual a gente nunca pensa, tipo fossas termais. Ou seja, sabe o oceano, ok? Existem vulcões aquáticos que ficam ali debaixo do oceano. Ali ali é quente, muito quente. Ou seja, ali não tem nenhum ser vivo, teoricamente, conseguiria viver em torno de um vulcão, né? Ainda mais submerso. Existe uma bactéria que consegue viver ali no fundo do mar, mesmo tendo, né, a pressão que existe no mar, mesmo tendo a salinidade, a concentração de sal lá nas alturas, e a temperatura, né? Que a temperatura é muito quente, é muito quente. Então, as bactérias também têm um limite de quanto ela consegue sobreviver, tá? Mas tem algumas bactérias que sobrevivem a temperatura extremas. Isso não quer dizer que a mãe de vocês, por exemplo, coloca, se caso tem um bebê, né? Alguns de vocês têm um irmãozinho, bebezinho, aí a mãe geralmente pega o bico da mamadeira e coloca na água fervendo para matar as bactérias. Existem bactérias que são resistentes ao calor, né? Então, caso tenha uma bactéria ali, a mãe não vai saber, mas ela vai acreditar que está esterilizado. Não tem nenhuma bactéria ali, mas possivelmente deve ter, tá? Mesmo que a mãe não vai ver, não vai saber, mas a bactéria vai estar ali, porque ela é resistente ao calor. Então, existem bactérias assim, terrestres que têm alguma certa resistência, porém, nada comparado que ficar do lado de um vulcão, né? Que é 1000 vezes mais quente do que pegar água quente. Quando a água começa a ferver, é 100 graus. O vulcão é muito mais que 100 graus. Então tem uma diferença bem grande. Mas as bactérias que estão ali presentes naquele bico, eles podem morrer com a temperatura, às vezes, só um pouquinho mais alta. Tipo 150 graus. Aí aquela bactéria que era resistente ao calor, ela não é tão resistente assim, ok? E o reino protista? O reino dos protistas, eles são reinos eucariontes, certo? Eles são seres unicelulares também, ou pluricelulares, tá? As algas são protistas, mas são multicelulares, certo? E fica mais palpável para a gente falar sobre elas mostrando. Então, as algas unicelulares, são aquelas microalgas que eu já falei com vocês, eu acho, lá no início do ano. Essas microalgas, elas também têm a função, elas são autotróficas, elas produzem seu próprio alimento através mesmo até da presença da clorofila
né, que faz a fotossíntese. No caso, é o pigmento que está dentro do cloroplasto. Recapitulando, tem a microalga, né, que é um ser vivo, que é onde tem uma organela chamada cloroplasto, onde tem um pigmento chamado clorofila, que dá a tonalidade de verde. E assim foi realizando a fotossíntese e assim produzindo o seu próprio alimento. Ok? Aqui tem uma diversidade. Aqui tem as euglenófitas, as pirrófitas, as diatomáceas. Tá, ok? Aqui também pode colocar as dinófitas também, que são flageladas. Enfim, aqui tem uma diversidade muito grande de microalgas que não cabe no livro, até mesmo aqui nesse slide, porque até mesmo é algo extenso e a gente ia ficar aqui conversando com quase 2 dias ou mais que 2 dias só falando de algas, ok? E também tem as células multicelulares, que são seres multicelulares. Multi já vem de muito, né? De muitas células. E aqui une de uma única célula, tá? Então, a gente consegue ver aqui algas multicelulares, né? Algas grandes, algas mais complexas. A gente consegue ver o quê? As clorófitas, as feófitas e as rodófitas. Então, em ordem de surgimento, as feófitas vêm de, as feófitas são as mais basais, né? São as mais antigas. Depois vem as rodófitas e depois vem as clorófitas. Isso aí são filos, tá? O que são filos é aquilo que dá característica ao animal. No caso aqui a gente está falando de protozoários, tá? De protistas. Então, eu falei protozoários, estava aqui equivocado, é protistas, tá? Então, as feófitas. O que são as feófitas? São as algas pardas. As rodófitas são algas vermelhas. E as clorófitas são algas verdes. Cada filo desses tem uma família e cada família tem umas características específicas, tá bom? Aqui são as euglenófitas. As euglenófitas, elas são células unicelulares. A gente consegue ver, né, a presença de cloroplasto e dentro desse cloroplasto tem a clorofila, que dá o que? A coloração esverdeada. Então a gente consegue ver isso aqui em microscopia, tá? A gente consegue ver essa microalga aqui. A gente vê até um primórdiozinho aqui de um flagelo, tá? Então, isso aqui são seres autotróficos, microscópio. Precisamos de uma lupa para ver, ok? E são unicelulares. As ginófitas, né? Elas são muito bonitas. Tá, essa aqui é a forma dela, ela não é tão bonita assim. Mas existem diversas formas de ginófitas, mas a mais comum é essa daqui mesmo. As ginófitas são microalgas também, e ela tem uma característica muito específica, porque até mesmo essas microalgas, elas têm um processo químico no interior delas que ela pode sofrer bioluminescência. Isso quer dizer o quê? Em alguns determinados momentos, quando ela está em região costeira, região de praia, ela consegue liberar essa substância, né? Fazendo com que tenha essa reação química e, como consequência, surge essa iluminação, ok? Então, quando a gente está em região de praia, se caso vocês tenham o privilégio de ver isso, né, na natureza, e você vê vários pontinhos de luzes, já sabe que são microalgas que tem ali. Então, um amigo meu, aqui passeando no centro do Rio, ele conseguiu ver de uns ginos flagelados, né?
ele tinha cor verde, que fosse um verde esmeralda. E tava ali, bonitinho. Então existe uma diversidade de cores, pode ser verde, tem azul, tem uma variedade de cores. Mas o mais comum são esses azulados, um azul bebê, né? E esse esverdeado também, ok? E tem as Phaeophytes. Aqui a gente já está falando de seres multicelulares, tá? Essa espécie aqui é uma espécie brasileira. A gente chama ela de sargaço, tá? Enfim, essa aqui não é brasileira não. Enfim, existe uma família, uma espécie chamada Sargassum brasiliense. Ela é muito parecida com essa, tá? Tem um pouco mais de diferença. Ela também é uma alga parda, você está vendo? Né? Tem aquela cor meio de pastel. E uma característica dela é que tem a presença de uma bolinha, tá vendo? Essas bolinhas são vesículas de ar. Vesícula de ar como assim, professor? Quando essa alga aqui está no oceano, ela fica ereta. Ué, como assim ela fica ereta? Como ela tem essas bolsinhas de ar, o ar tenta fazer o quê? Ir para a atmosfera, né? Ficar, ser exposta e ficar lá em cima. Então essa vesícula de ar tem a função então de deixar essa alga em pezinha. Então ela fica em pé. Quando a gente vai em alguma praia, quando a gente vê essa alga, né, na região costeira, região da areia da praia, se a gente vê essa alga aqui, quer dizer, é sinal que a água da praia é boa. Então, isso quer dizer o quê? É um bioindicador. Um bioindicador é quando a gente já está logo no nome, que indica vida ou uma qualidade boa de, da água, porque até mesmo essas algas não se dão em locais onde tem uma poluição, né? Ou seja, um lugar que você não vai ver essa alga, por exemplo, você não vai ver nunca essa alga na praia de Botafogo. Você nunca vai ver essa alga é, na Baía de Guanabara. Você nunca vai ver essa alga, tal, talvez na época de verão mesmo, em Ipanema, Copacabana, porque são áreas que são populosas, né? Tem uma população ali morando ali ao redor, e o seu despejo do esgoto é onde? No mar. Tem, às vezes, você forma aquela língua negra, né? Aquela língua preta ali, sendo disposta é, de, de conteúdos orgânicos, né? De excreção, enfim, aquela nojeira. E acaba tendo uma população. Enfim, a gente vai ver isso mais lá para frente. Então, essas algas, elas precisam de água limpa. Então, se eu vejo essa alga na região, ali na areia, pô, tranquilo, essa água aqui, pô, posso tomar banho. Entendeu? Então, é um bioindicador que essa praia é boa. Tem um animal também chamado tatuí, que geralmente quando vem aquela marola, o tatuí vem e cava na areia. Né? Geralmente quando você vai na praia e quando a onda quebra, a gente vê várias bolinhas de ar ali, logo na beiradinha, onde quebrou a onda. Aquelas bolinhas de ar são os tatuís, são bichos inofensivos. Você pode cavar, 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 você vai ver um crustáceo. Ele parece muito com camarão. Ele cava, cava, cava. E quando você pega ele, meio que parece que fingir de morto. Ele fica ali, ele pode ser consumido, pode comer também. Mas se tem tatuí ali, é outro indicador que a água tá boa, tá? Ou se o animal se adaptou ao meio, né? Enfim. As rodófitas, ok? As rodófitas são microalgas, porém elas são pluricelulares. Tá, como assim, professor? Ela precisa de um substrato para se dividir.
Aqui, na realidade, ela precisa de um coral. Tá? Esse coral fica ali servindo de suporte e uma alga vermelha se aloja ali. Ali começa a se multiplicar, ter divisão celular, tá? E pegando todo esse coral, cobrindo todo esse coral. Tá. E tem essa coloração vermelha, devido a um pigmento específico, acho que é a fluoxetina. E a alga parda também tem um pigmento específico para ele, que está dentro do cloroplasto. Tá? Isso não quer dizer que eles também fazem fotossíntese, porque tem cloroplasto ali, porém com pigmento diferente. Tá? Eu acho que tem também a clorofila, mas é uma clorofila diferente. Okay? Mas que não interessa aqui na nossa aula, porque é algo especialista. E é algo que vocês não precisam saber, porque até mesmo não quero que vocês saiam aqui especialistas em algas, porque até mesmo eu não sou especialista em algas. Então a gente vê é uma célula multicelular que precisa de um coral para que se fixe e comece a se multiplicar. E ela tem o aspecto já vermelho. As jordófitas são a mesma coisa e são iguais a algas vermelhas. As faiófitas, elas são algas pardas, sim, mas clorófitas são as algas verdes. O mais comum de se ver das algas verdes são os alfaces do mar. Os alfaces do mar é essa daí, que vocês estão vendo na imagem, tá? Esse alface do mar, ela é de uma família chamada Uvácea, tá? Porque ela lembra, assim, popularmente, também conhecida como um alface do mar, tá? Então ele é uma alga multicelular, tem clorofila presente no cloroplasto, é autotrófica como as anteriores, e ele também é um bioindicador. Quando tem um aumento dessa população de uvácea, né, no caso dessa alga específica, é um bioindicador que aquela água não é boa. Tá? Aquela alga ali, aquela praia ali, não é boa. Então, ele é um bioindicador. A gente vê muito essas algas também na região da Zona Sul. Tá? Essas algas, essas microalgas, eu posso estar encontrando em lugares de água salgada e água doce. Tá? Então, tem indivíduos ali que eu consigo estar verificando. Então, seres unicelulares, eu preciso de um instrumento para que eu consiga visualizar eles, certo? E as macroalgas, né, que são multicelulares, a gente consegue ver porque elas são mais complexas e elas têm uma forma, têm um corpo ali propriamente dito para a gente pegar, como as faiófitas, rodófitas e as clorófitas. As faiófitas, lembrando anteriormente, as faiófitas elas são utilizadas também para fins econômicos. Como assim? A alga parda ela é utilizada para consumo de sushi. O sushi é utilizado para aquela membraninha, né, escura, é uma alga. Qual é a alga? É uma alga parda que a gente consome, tá bom, pessoal? E também tem uma substância através que é retirado de uma alga, é chamado alginato. Alginato ele é um emulsificante e é utilizado para uso alguns cosméticos, alguns processos alimentícios, até mesmo em produção de papel, ok? Dando a continuação, né, ainda no reino protista, os protozoários pertencem ao reino protista, ok, pessoal? Eu tinha falado lá atrás que não, enfim.
eu acabei cometendo um equívoco. Eles são diferentes das algas, né? Porque eles são unicelulares. Eles são eucariontes e tem algo parecido com as algas e difere nisso daqui. Eles são heterotróficos, são protozoários, né? E eles precisam de um alimento, uma fonte de alimento, ok? Essa fonte de alimento, essa fonte de onde eles vivem, onde eles podem ter as suas funcionalidades básicas na água, no solo ou no corpo de um animal. Ou seja, o que a gente mais ouviu falar é no Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, né, o doença do barbeiro. Então, como ocorre essa doença do barbeiro? É um inseto, né? Chama barbeiro, porque ele geralmente é uma casinha de barro, né? A pessoa dorme ali e durante a noite esse inseto vem no rosto, ele pica, né? E começa a sugar o sangue da pessoa, ok? Isso quando ele começa a sugar o sangue da pessoa, esse protozoário faz o quê? Ele acaba eliminando. Esse inseto faz o quê? Ele acaba eliminando fezes na cara da pessoa. Quando ele ele literalmente evacua na cara da pessoa, né? Acontece o quê? A pessoa está ali dormindo, não sente a picada do inseto, e durante a noite ele vai sentir uma certa coceira no rosto devido à picada do inseto. Aí nisso a pessoa vai colar e coça o rosto. Ali aquelas fezes que foram excretadas pelo inseto, a pessoa leva para a ferida, onde foi a picada do inseto. Inconscientemente, a pessoa não sabe que o inseto defecou no rosto dele. Ali naquelas fezes tem um protozoário, que está dentro do organismo do barbeiro. Quando entra esse protozoário, né, através da ferida, da picada do inseto, acontece a divisão celular. Através de divisão, no caso, eles vão se dividindo e se multiplicando, e assim surgindo alguns sintomas no corpo humano, ok? Isso aí, a gente vai falar sobre doenças e a gente vai falar também sobre doença de Chagas, a gente deixa isso mais lá para frente. O reino fungi, né? E no reino fungi existe uma diversidade, né? Ele junto com o reino Monera, eles são seres decompositores na natureza. Então, os fungos e as bactérias são seres decompositores. Ele tem umas particularidades, no caso, são seres que alguns vivem com poucas luzes, tem uns que não vivem nem com luzes, né? Eles têm eles podem aparecer geralmente em mais ambiente úmido, né? Quem já fez trilha ou já viu em casca de árvore, tronco caído, vários fungos. E geralmente eles ficam ali naqueles troncos apodrecidos ou em algum substrato, né? Aqui geralmente é tronco de árvore, e aqui no solo mesmo, tá? Uma coisa que eu posso falar para vocês aqui é que essa espécie é uma espécie alucinógena, ou seja, o nome dessa espécie é Amanita, no caso é o gênero Amanita. O gênero é Amanita muscaria, isso, Amanita muscaria. Ela tem um potencial alucinógeno, dependendo da pessoa comendo, consumindo esse, esse, esse fungo, né, pode levar a pessoa a ter um choque, no caso, overdose. Tá? A pessoa pode surtar e nunca mais voltar ao normal.
É um fungo da qual a gente não encontra, aqui não é comum aqui pelas Américas, principalmente no Brasil a gente não encontra. E os fungos são bastante consumidos, tá? Alguém gosta de champignon? O champignon é derivado de um fungo. Então tem um importante tem um mercado, né, de econômico, pessoas que comem esses champignons e, e a reprodução dele é diferenciada, é um decompositor, eles são seres, podem ser unicelulares, pluricelulares, ok? E são heterotróficos, porque até mesmo por ser decompositor, ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e posteriormente a gente vai estar falando sobre os outros reinos. Eu quero que vocês façam a atividade da página 81, a sistematizar, refletir, o desafio. Eu quero que vocês façam. Coloquem no caderno a resposta e depois mandem para o meu e-mail. Vocês não estão mandando, ok? Eu peço para que vocês façam a atividade e mandem para o meu e-mail, ok? Muito obrigado e se cuidem, lavem as mãos para manter seguro e não pegar coronavírus. Valeu!